too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? O calor da manhã penetrava suavemente pelas cortinas, mas Mário ainda sentia o frio na alma. Sentado na cadeira ao lado da cama vazia, ele observava o quarto silencioso. A casa, antes cheia de risos e planos para o futuro, agora parecia uma concha oca. Não havia mais o cheiro doce do perfume de Isadora, nem a risada dela ecoando pela casa. O eco do vazio era agora a única companhia de Mário, que se sentia cada vez mais perdido no labirinto da dor. Há 3 semanas, Isadora havia partido. Ela lutou com toda a força que tinha contra o câncer, mas, como sempre acontece, a doença foi mais forte. O prognóstico era sombrio desde o início, mas Mário se recusava a aceitar. Ela era a mulher que ele amava com cada fibra do seu ser. Ela era a mãe dos seus filhos, a companheira de todos os momentos, e não havia preparado para um mundo sem ela. Nos meses finais de sua vida, Mário e Isadora estavam em uma constante batalha. Entre idas e vindas ao hospital, ele se tornava seu apoio, seu ombro forte, mesmo quando seu próprio corpo parecia estar prestes a sucumbir ao cansaço. A casa se transformou em um hospital, os sorrisos eram esporádicos, e os abraços carregavam mais dor do que conforto. Mas havia algo que Mário sempre se lembraria com gratidão: o sorriso de Isadora, mesmo no pior dos momentos, nunca se apagou completamente. Foi no hospital, enquanto ela se afastava lentamente da vida, que Mário conheceu Jaqueline. Jaqueline era uma médica jovem, mas com uma aura de seriedade e compaixão que a tornava diferente dos outros. Ela acompanhou Isadora nos últimos dias de sua luta contra o câncer. Mário sempre se lembraria do olhar de Jaqueline, aquele olhar cheio de profissionalismo, mas também de um carinho silencioso, como se ela entendesse a dor que ele sentia, mas sabia que não havia palavras para curá-la. Jaqueline estava sempre ao lado deles, verificando o tratamento de Isadora, ajustando medicações, explicando os detalhes do que estava acontecendo. Mas foi durante os momentos mais difíceis, quando a dor de Isadora aumentava, que Jaqueline mostrou uma outra face, a face de uma mulher que sentia profundamente a tristeza, mas também sabia ser forte o suficiente para ajudar os outros a atravessar os momentos mais sombrios. Naquela manhã, Mário recordava com clareza o último sorriso de Isadora. Ela o olhou nos olhos e, com a força que lhe restava, disse: "Prometa-me, Mário, prometer que vai seguir em frente. Você e as crianças merecem viver a vida." Ele tinha prometido. Mas como alguém pode seguir em frente quando a pessoa que era sua vida se vai? A campainha tocou. Mário se levantou devagar, os passos pesados como se o fardo da dor fosse impossível de carregar. Ele abriu a porta e viu Jaqueline, agora vestida com roupas casuais, um sorriso tímido nos lábios. Seus olhos estavam mais suaves do que quando ele a via nos corredores do hospital, mas havia uma tristeza ali, algo que Mário agora compreendia como o pesar que se compartilha entre aqueles que entendem a dor de perder alguém. "Bom dia, Mário", Jaqueline disse, sua voz suave como um abraço acolhedor. "Posso entrar?" "Claro", Mário respondeu, abrindo a porta um pouco mais para que ela entrasse. "Sente-se." Ela se acomodou na cadeira que Isadora costumava ocupar, o canto mais confortável do salão, onde ela e Mário passavam horas conversando, rindo e planejando os próximos passos de suas vidas. A mesma cadeira, agora vazia, mas com um peso que parecia aumentar a cada dia. "Como está se sentindo hoje?" Jaqueline perguntou, seus olhos fixos nele, buscando uma resposta. Mário sabia que ela se importava, mas as palavras nunca pareciam ser suficientes. "Não sei", ele respondeu, sua voz rouca, cheia de emoção. "Tem sido difícil, mais difícil do que eu imaginei. Parece que a vida continua, mas eu não consigo acompanhar. Estou perdido, Jaqueline. Não sei como seguir em frente sem ela." Jaqueline olhou para ele com uma expressão que misturava compreensão e compaixão. Ela sabia o que era a perda. Sabia que não havia palavras que pudessem aliviar a dor de Mário, mas sua presença ali, naquele momento, parecia trazer algum tipo de consolo silencioso. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, tocando levemente a mão dele. "Eu sei que as palavras não podem curar a dor que você sente", Jaqueline disse, sua voz suave e reconfortante. "Mas você não está sozinho, Mário. E,
talvez, a sua dor seja uma forma de honrar tudo que vocês viveram juntos. O amor não se apaga. Ele só muda. Mário olhou para ela, os olhos marejados, e não soube o que dizer. Ele sentia uma imensa gratidão por Jaqueline. Ela não era uma amiga de longa data, mas algo na maneira como ela olhava para ele, com tanta humanidade e cuidado, fazia Mário sentir que havia mais para o futuro do que ele imaginava. Ela não estava ali apenas como uma médica, ela estava ali como uma mulher que entendia o peso de uma vida que havia sido transformada pela perda. Eu sei que você tem sua própria dor, Jaqueline, ele disse, quase em um sussurro. Você viu a luta dela, você viu a morte nos olhos de Isadora. E você ainda está aqui, se importando. Jaqueline sorriu de forma melancólica, um sorriso suave, quase triste. Ela sabia que Mário a via de uma maneira que ele não via as outras pessoas. Ele a via como alguém que compartilhava sua dor, que compreendia sua perda. Ela sabia que o que Mário mais precisava naquele momento era alguém que o ouvisse, alguém que se importasse de verdade. Sim, Mário, Jaqueline respondeu com calma. Eu vi a dor de Isadora, e vi o seu sofrimento. Mas eu também vi o amor que vocês dois tinham. Isso nunca vai ser apagado. E, mesmo que eu não possa curar essa dor, posso te apoiar enquanto você encontra o seu caminho. Mário não sabia o que pensar. Ele sentia uma mistura de emoções, mas, de alguma forma, a presença de Jaqueline o fazia se sentir um pouco menos solitário. Ele não estava pronto para seguir em frente, mas, talvez, a jornada não precisasse começar com grandes passos. Talvez fosse apenas uma questão de dar um pequeno passo, um dia de cada vez. Você tem razão, ele disse, finalmente, com um suspiro profundo. Não sei como começar, mas talvez seja a hora de tentar. Só preciso de tempo. Jaqueline sorriu, levantando-se e indo até ele. Ela colocou uma mão no ombro dele, em um gesto de apoio silencioso. Estarei aqui, Mário. Sempre que você precisar de alguém para conversar, ou apenas para ouvir, eu estarei aqui. E, com o tempo, você vai encontrar a sua maneira de seguir em frente. Um passo de cada vez. Mário sentiu o toque dela, e, pela primeira vez em semanas, ele não sentiu tanto peso. Não era uma solução, não era um fim. Mas, naquele momento, ele sentiu que talvez, um dia, a dor pudesse ser menos dolorosa. Talvez, um dia, ele conseguisse olhar para o futuro sem medo. E assim, Mário compreendeu algo essencial. A dor de perder Isadora nunca iria desaparecer completamente, mas a vida estava pedindo-lhe para continuar, para buscar novas formas de viver e talvez, eventualmente, amar novamente. E enquanto ele olhava para Jaqueline, sabia que o futuro, apesar das perdas, ainda tinha algo para oferecer. A cada dia que passava, Mário sentia o peso da ausência de Isadora tomando mais forma. Não era uma dor visível, mas estava lá, como uma sombra silenciosa que o acompanhava por todos os cantos da casa. Ele havia se afastado do mundo, tentando, de alguma maneira, encontrar um espaço para sua dor. O trabalho, que antes preenchia seus dias de forma automática, agora parecia distante. A casa, que antes pulsava com o ritmo de uma vida comum, agora estava parada. Os brinquedos das crianças, a roupa de cama no varal, as fotos nas paredes, tudo estava quieto demais. Como se esperassem que ele fosse acordar daquele pesadelo, como se o tempo fosse voltar atrás. Mas a ausência de Isadora não era apenas dele. As crianças sentiam a perda de maneiras que ele não sabia como lidar. Sofia, sua filha de 10 anos, tinha os olhos sempre marejados. Ela passava longas horas trancada no quarto, com fotos antigas da mãe espalhadas pela cama, como se pudesse, de algum jeito, trazê-la de volta. Já Lucas, de 7 anos, se fechava em um silêncio profundo, evitando qualquer conversa sobre ela. Eles não tinham as palavras que Mário tentava encontrar para explicar o que acontecia, e ele, por sua vez, também não sabia o que fazer para acalmá-los. No entanto, havia um alicerce que Mário não podia ignorar: Jaqueline. Ela não era mais apenas a médica que acompanhou a luta de Isadora contra o câncer. Agora, ela estava se tornando uma amiga, uma presença silenciosa que oferecia apoio sem jamais impor. Jaqueline entendia que o processo de luto não era algo que se superava de um dia para o outro. Era, na verdade, uma caminhada longa e cheia de altos e baixos.
Ela sabia que Mário não estava pronto para esquecer, nem para seguir em frente. Mas ela também sabia que ele precisava de alguém, e estava decidida a ser essa pessoa. Na manhã de um domingo nublado, Mário estava na cozinha preparando o café, suas mãos mecânicas, quase automáticas. Ele olhava para os pães sobre a mesa e se perguntava se um dia aquilo voltaria a ter sentido. Sofia, que até então estava quieta no canto, se aproximou dele, seus passos suaves como se quisesse quebrar o silêncio sem perturbá-lo. Pai, ela disse com a voz suave. Eu sinto falta da mamãe. A dor de ouvir aquilo quase fez Mário perder o fôlego. Ele se agachou, colocando os braços ao redor da filha, tentando encontrar palavras que fizessem sentido, mas, no fundo, ele sabia que algumas feridas eram profundas demais para serem curadas com palavras. Eu sei, minha querida, Mário respondeu, com a voz embargada. Eu também sinto muito a falta dela. Sofia olhou para o pai com os olhos tristes, mas ainda havia algo de esperançoso ali. Ela abraçou Mário com mais força, como se pudesse se segurar nele para se manter firme. Jaqueline entrou na casa naquele momento, como uma visita quase esperada, mas sempre com a capacidade de trazer um pouco de luz para aquele ambiente sombrio. Ela tinha ligado para Mário mais cedo, perguntando como ele estava, e ele havia pedido que ela fosse até lá, talvez apenas para conversar. Não havia mais pressa, não havia mais pressões. O tempo parecia ser uma eternidade e, ao mesmo tempo, passar rapidamente. Oi, Sofia, Jaqueline disse com um sorriso acolhedor, interrompendo o abraço dos dois. Como você está hoje? Sofia olhou para ela com os olhos ainda um pouco tristes, mas Jaqueline não se deixou intimidar. Ela sabia como conquistar a confiança das crianças, como oferecer um espaço para que elas expressassem o que estavam sentindo. Estou bem, Sofia respondeu com um suspiro, embora o olhar denunciava o contrário. Jaqueline se sentou à mesa, convidando Mário para se juntar a ela com um olhar reconfortante. Não era sobre o que ela falaria, mas sobre o simples fato de estar ali, disponível para ouvir, para entender. Eu sei que esse momento tem sido difícil para você, Jaqueline disse a Mário, sua voz suave, mas firme. E sei que Sofia sente a falta de sua mãe, assim como você. Mas é importante lembrar que não há um caminho certo para o luto. Cada um de nós vai passar por isso da sua maneira. Mário a olhou por um instante, com os olhos cansados, mas gratos. Ele ainda não conseguia se abrir completamente, mas Jaqueline tinha algo nele que, aos poucos, estava começando a despertar. Algo que lembrava o calor de um abraço após um longo inverno. Eu não sei como ajudar meus filhos, Mário confessou, a voz cheia de frustração. Eu tento, mas não sei o que fazer. Às vezes, sinto que estou falhando com eles. Jaqueline sorriu gentilmente, balançando a cabeça. Você não está falhando, Mário, ela disse. Está apenas vivendo o seu luto, da maneira mais humana possível. O mais importante é que você está presente, que você está tentando. E isso já é o suficiente. Naquele momento, Mário sentiu algo mudar dentro de si. Não era uma cura, não era uma resposta, mas, pela primeira vez em semanas, ele sentiu uma pequena faísca de esperança. Jaqueline não estava oferecendo soluções prontas, mas algo mais precioso, ela estava simplesmente ali. Oferecendo companhia, amizade e, mais importante, compreensão. Ao longo dos dias que se seguiram, a presença de Jaqueline na vida de Mário se tornou mais constante. Ela visitava a casa com frequência, não mais como médica, mas como amiga. Ela trazia consigo um pouco de luz nos dias nublados, e com sua companhia, Mário começou a perceber que, embora Isadora jamais fosse substituída, talvez houvesse espaço para outras formas de carinho e conexão. Uma tarde, Mário e Jaqueline estavam no jardim da casa, com um chá quente nas mãos. O céu estava claro, mas as folhas das árvores dançavam suavemente com a brisa fria. Você sabe, Jaqueline disse, quebrando o silêncio confortável, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma nova manhã. E cada manhã é uma oportunidade para recomeçar, mesmo que o recomeço seja apenas um pequeno passo. Mário olhou para ela com um sorriso tranquilo. Ele sabia que Jaqueline tinha razão, que a dor não iria embora de um dia para o outro. Mas, por mais que a saudade de Isadora fosse eterna, talvez, aos poucos, ele pudesse começar a caminhar em direção a algo novo. Não para esquecer, mas para se permitir seguir.
Eu não sei o que o futuro me reserva, Mário disse, seus olhos fixos em Jaqueline. Mas, com você aqui, talvez eu consiga ver um pouco de luz nesse caminho. Jaqueline sorriu, seu olhar suave e cheio de compreensão. E eu estarei aqui, Mário. Para o que precisar. Sempre. E, pela primeira vez em muito tempo, Mário sentiu um pouco da paz que tanto desejava. Ele ainda estava no processo de cura, ainda havia muito a ser enfrentado, mas sabia que não precisava enfrentar aquilo sozinho. Jaqueline, com sua amizade, seu carinho, estava ao seu lado, oferecendo uma companhia que, de algum jeito, estava começando a preencher o vazio que ele tanto temia. O caminho não seria fácil, e a saudade de Isadora nunca desaparecerá, mas Mário sentiu que, talvez, com o apoio de Jaqueline, ele e seus filhos poderiam, aos poucos, reconstruir algo novo. Um recomeço. Talvez não uma cura, mas um novo capítulo na história de suas vidas. Meses haviam se passado desde a morte de Isadora. O luto, embora ainda presente em alguns cantos da alma de Mário, já não era mais o peso esmagador que o havia sufocado nos primeiros dias. Havia, claro, momentos de saudade profunda, especialmente quando ele passava pelas memórias que ela deixará. Mas com o tempo, ele começou a perceber que sua vida, a vida de suas crianças, não deveria ser vivida apenas no reflexo do passado. E foi esse entendimento que começou a trazê-lo de volta para o presente. Jaqueline, por sua vez, continuava presente em sua vida de uma maneira delicada, mas firme. As visitas que antes eram pontuais, como uma forma de acompanhar o estado emocional da família, agora tinham outro tom. A relação entre eles havia amadurecido com o tempo. Eles se viam mais frequentemente, não apenas por causa das crianças, mas porque ambos haviam aprendido a confiar um no outro. Jaqueline, que em seus primeiros encontros foi a cuidadora de Isadora, agora se tornava a confidente de Mário. Era uma tarde de outono quando a mudança mais significativa aconteceu. Mário estava na cozinha, preparando o jantar, com os filhos entretidos na sala, quando o som da campainha soou. Ele olhou pela janela e viu Jaqueline estacionando o carro, um sorriso no rosto, e uma cesta de pães quentinhos em suas mãos. Oi, Mário. Jaqueline disse ao entrar, seus olhos iluminados de uma forma suave, familiar. Eu trouxe uma surpresa. Mário sorriu, sentindo um calor no peito. Já fazia algum tempo desde que não sentia aquele tipo de expectativa ao ver alguém. Ela não precisava dizer nada, sua presença já preenchia o espaço com algo acolhedor, algo reconfortante. Eu estava pensando que as crianças adorariam esses pães, Jaqueline disse, entregando-lhe a cesta. E, se você não se importar, eu trouxe vinho também. Para a gente relaxar. Mário sentiu um sorriso espontâneo se formar em seus lábios. O clima entre os dois já não era mais o de uma relação puramente de amizade ou apoio. Havia algo mais ali. Algo que eles, até então, não se permitiam ver. Eu realmente precisava de uma pausa, Mário respondeu. As coisas têm sido intensas com as crianças. E, bem, a vida, né? Jaqueline deu um passo à frente, colocando a cesta na mesa e se aproximando de Mário, sua presença familiar, mas agora mais carregada de algo mais. Algo suave, mas indiscutível. Ela colocou uma mão no ombro dele, um gesto de apoio que, ao longo do tempo, se tornará algo natural entre eles. Eu sei, Jaqueline disse suavemente. Mas você tem feito um ótimo trabalho, Mário. E você merece se dar um pouco de descanso, também. Mário sentiu uma onda de gratidão, mas algo mais profundo também começou a crescer dentro dele. Não era apenas a amizade que ele começava a valorizar mais, era o carinho. O jeito que Jaqueline parecia compreender o silêncio de suas palavras, os gestos que ele não dizia, mas que ela via em seus olhos. Você realmente acredita nisso? Ele perguntou, sua voz baixa. Jaqueline olhou para ele com um sorriso genuíno e tranquilo, como se estivesse falando a verdade mais simples do mundo. Eu acredito em você, Mário. E eu acredito que todos nós merecemos recomeçar. Aquelas palavras, simples e sinceras, trouxeram algo novo para Mário. Era como se ele estivesse começando a perceber uma realidade diferente, algo que não tinha sido possível enquanto estava preso em sua dor. Ele olhou para Jaqueline de uma maneira nova, vendo não apenas a médica que havia sido amiga de sua esposa, mas a mulher que, de algum modo, já fazia parte de sua vida de maneira importante. E então,
sem mais palavras, Mário se aproximou de Jaqueline e, de forma delicada, a beijou. Um beijo que não era apressado, mas cheio de significados, de reconhecimento. Era um beijo que dizia, obrigado e, desculpe, e também, eu ainda tenho espaço para mais do que ele imaginava. Jaqueline, com os olhos fechados por um momento, sentiu a suavidade do gesto e retribuiu o beijo com a mesma doçura. O mundo parecia ter parado por um segundo, e tudo que existia entre eles era a compreensão silenciosa de que, após tanto tempo, o luto estava finalmente começando a se transformar em algo diferente. Algo mais saudável, mais acolhedor. Algo que poderia florescer. Quando se separaram, Mário a olhou, um pouco surpreso com a intensidade do momento, mas também com um sorriso tímido. Eu não sei o que isso significa, ele disse, a voz suave. Eu não estava esperando por isso. Jaqueline sorriu com um olhar afetuoso, tocando levemente o rosto dele. Eu também não, ela respondeu. Mas, talvez, é o que precisávamos. Apenas dar o primeiro passo. Naquele momento, Mário sentiu que a vida tinha uma maneira estranha de se recompor. Como se, mesmo depois da dor, da perda, houvesse sempre um recomeço. Não era um esquecimento do passado, mas um novo capítulo que se abria com a promessa de cura, de aprendizado e, talvez, de um amor que ele ainda não conseguia compreender totalmente, mas que já começava a sentir crescer dentro dele. Nas semanas seguintes, a amizade entre Mário e Jaqueline se fortaleceu ainda mais. Eles começaram a se encontrar mais vezes, com os filhos brincando juntos no jardim enquanto eles conversavam sobre a vida, sobre a perda e sobre os novos caminhos que estavam começando a percorrer. Não era uma relação cheia de pressa, mas um espaço tranquilo onde ambos podiam ser eles mesmos, sem pressões ou expectativas. Sofia, a filha de Mário, percebeu as mudanças no pai. Ela começou a ver que ele estava mais leve, mais presente. Ela, que ainda sentia a falta da mãe, começou a perceber, com o tempo, que era possível amar alguém de novo, sem substituir quem já se foi. Lucas, o irmão mais novo, começou a rir mais, a brincar com seus brinquedos, e até a pedir para Jaqueline vir mais vezes, como se ela fosse parte da família, uma amiga. O que começou como uma amizade simples e uma troca de apoio se transformou, lentamente, em algo mais profundo. Mário e Jaqueline não se apressaram. Eles permitiram que o tempo fosse o guia de seu relacionamento, e o que antes parecia impossível, agora se mostrava como uma nova chance para ambos. O que eles estavam construindo não era uma fuga da dor do passado, mas um espaço seguro onde a dor poderia coexistir com a possibilidade de um futuro feliz. Eles sabiam que os sentimentos seriam complicados, que ainda haveria momentos de tristeza, mas também sabiam que estavam criando algo sólido, algo verdadeiro. E, assim, com cada novo dia, Mário e Jaqueline continuaram a caminhar, lado a lado, sem pressa, sem expectativas irreais. Apenas permitindo que o amor, que a amizade, e que a cura fluíssem naturalmente, enquanto juntos, construíam a vida que sempre mereceram. A viagem para o Hotel Fazenda havia sido uma ideia de Jaqueline. Ela sabia que Mário e as crianças precisavam de algo mais para afastar as lembranças da rotina carregada de dor. Era uma oportunidade de proporcionar-lhes um espaço onde pudessem se renovar, dar risadas genuínas e criar novas memórias, sem a constante sensação de luto pairando sobre todos. Mário havia hesitado no início. A ideia de ir a um lugar tão distante e isolado, rodeado pela natureza, parecia um tanto intangível para ele. Mas, ao olhar para as crianças, que pareciam necessitar de uma pausa tanto quanto ele viu que era o momento certo para seguir em frente. Vai ser bom, papai, Sofia dissera com um sorriso tímido. A gente vai brincar bastante. E eu sei que a mamãe ia querer que a gente se divertisse, né? Ela falou com uma leveza que Mário ainda não sentia, mas seu coração se aqueceu. Sofia estava se tornando uma menina forte, cheia de sentimentos profundos, e ele sentia que, com o tempo, ela aprenderia a lidar com a perda da forma mais saudável possível. Lucas, mais novo, estava radiante com a ideia de montar a cavalo e explorar a fazenda. Eu vou aprender a andar de cavalo, papai, ele disse, os olhos brilhando de excitação. Mário riu, a felicidade sincera do filho sendo um pequeno bálsamo para sua alma. Jaqueline os acompanharia, como sempre. Ela insistira que a viagem seria uma boa oportunidade para todos, não apenas para Mário e as crianças, mas também para ela.
Apesar de seu papel profissional na vida deles, ela havia se tornado uma presença constante e cada vez mais importante na vida de Mário, de maneira delicada, sem pressa. O fim de semana chegou e, no caminho até o Hotel Fazenda, os quatro conversavam animadamente. A estrada de terra parecia interminável, mas a paz do ambiente ao redor, com campos verdes se estendendo até onde os olhos podiam ver, trazia um alívio silencioso, como se a própria natureza fosse capaz de curar. Ao chegarem, o Hotel Fazenda se revelou como um lugar encantador. Um chalé grande e acolhedor os aguardava, com uma vista deslumbrante para as montanhas ao longe. A área externa tinha árvores frondosas, um lago tranquilo e até uma pequena trilha para caminhadas, que despertava um desejo imediato de explorar. Logo após se instalarem, as crianças correram para fora, ansiosas para explorar o local. Jaqueline sugeriu que Mário e ela ficassem um pouco no chalé, aproveitando o ambiente mais calmo para uma conversa. Ela sabia que ele ainda estava se adaptando à ideia de avançar na vida, de criar novas memórias. Você está se sentindo bem? Jaqueline perguntou enquanto se acomodavam no sofá, a lareira acesa no canto do cômodo. A luz suave das chamas iluminava os rostos deles, criando um clima acolhedor e íntimo. Mário respirou fundo e olhou para ela. Está sendo mais difícil do que eu imaginei, Jaqueline. Eu fico vendo as crianças tão felizes e não consigo deixar de pensar que a Isadora teria amado estar aqui com eles. Jaqueline sorriu de forma compreensiva e tocou sua mão, com um gesto gentil que agora se tornará habitual entre eles. Eu sei. Todos nós sentimos falta dela. Mas ela sempre quis o melhor para vocês. E agora, Mário, ela está vendo como vocês estão se reerguendo, com um sorriso no rosto. Eu sei que ela me amava, Mário disse, a voz trêmula. Mas, às vezes, sinto que não fiz o suficiente, que não fui forte o suficiente para ela. Jaqueline olhou nos olhos dele, com a mesma ternura que ela sempre demonstrara. Você fez o melhor que pôde. E isso é tudo o que ela poderia esperar de você. O amor de vocês foi bonito, Mário. Agora é hora de você dar a si mesma a chance de ser feliz novamente. Deixando o amor de Isadora viver dentro de você, mas também abrindo espaço para o novo. Mário sentiu o peso de suas palavras, mas também a suavidade do momento. Ele sabia que Jaqueline estava certa, mesmo que ainda fosse difícil aceitar que poderia seguir em frente, que poderia deixar a memória de Isadora ser, finalmente, uma recordação de felicidade e não de tristeza. Enquanto isso, as crianças estavam se divertindo como nunca antes. Lucas, correndo atrás de um cavalo, pediu para Mário dar-lhe uma carona em cima do animal, e Sofia, com seus olhos brilhando, sugeriu que todos fossem até o lago, com as mãos dadas, como uma família unida. A tarde se estendeu sem pressa, com as risadas e brincadeiras ecoando pelo terreno da fazenda. O céu se tingia de uma cor laranja suave enquanto o sol começava a se pôr, refletindo nos olhos de Mário e Jaqueline, que se encontraram de novo, agora de uma forma mais natural e sem pressa. Jaqueline observava as crianças e sentia um carinho profundo por elas. Ela estava ali não apenas como médica, mas como alguém que se importava com cada um deles, que já fazia parte da vida deles de maneira incondicional. Sofia, tímida no começo, começou a confiar nela cada vez mais. Com o tempo, as duas passaram a se encontrar durante as caminhadas ao redor da fazenda, com Sofia perguntando sobre o futuro, sobre a vida e sobre as coisas que ela poderia fazer para ajudar seu pai a ser feliz novamente. Lucas, sempre mais aberto, adorava o fato de Jaqueline brincar de esconde-esconde com ele, mesmo após um longo dia de atividades. Ele sentia que Jaqueline era uma espécie de madrinha para ele, e isso fazia sorrir sempre que ela estava por perto. Naquela noite, após um jantar delicioso preparado pelos cozinheiros da fazenda, todos se reuniram ao redor da lareira. A conversa fluiu com naturalidade, sem o peso de discussões complicadas, apenas a alegria de uma noite tranquila. Mário se sentiu relaxado pela primeira vez em muito tempo, com a presença calorosa de Jaqueline e das crianças. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse permitindo a si mesmo a experiência de ser feliz. Jaqueline se virou para ele, observando o cenário que estavam criando juntos. Você vê, ela disse suavemente, nós estamos criando memórias que sua família vai carregar com muito carinho. Não só a memória de Isadora, mas também a sua. Mário sorriu para ela, algo novo e sereno em seu olhar. Sim, vejo. Estou começando a entender o que você quer dizer.
E, Jaqueline, obrigado. Eu não sei o que faria sem você. Ela sorriu, tocando a mão dele novamente, agora sem qualquer formalidade. Estamos todos juntos nisso, Mário. Não importa o que o futuro traga, você não está sozinho. Naquela noite, Mário deitou-se na cama, com o coração mais leve. Ele sabia que a jornada ainda não estava completa, mas sentia que estava em um lugar melhor. O peso da saudade, embora presente, já não dominava sua vida. Ele estava pronto para começar a construir novas memórias, para permitir que o amor se renovasse, e para dar a si mesmo a oportunidade de ser feliz novamente. E ao seu lado, ao lado de suas crianças, e com Jaqueline presente em sua vida, ele sabia que a vida tinha, sim, muito a oferecer. E, com o tempo, o amor, a amizade e os laços familiares se fortaleceriam cada vez mais. A manhã estava radiante, com o sol brilhando forte no céu azul, iluminando as ruas calmas da pequena cidade. O frescor da brisa matinal parecia convidar todos para um novo começo. Mário, Jaqueline, Sofia e Lucas estavam prontos para mais um dia, mas aquele dia tinha um toque especial. Hoje, Mário e Jaqueline decidirá dar um passo mais adiante na construção de um novo capítulo para suas vidas. Era o primeiro dia de aula de Sofia e Lucas após o período de férias, e Mário, com um sorriso genuíno nos lábios, preparava as crianças para a ida à escola. Ele estava vestindo uma camisa simples e uma calça confortável, mas algo em seu jeito estava diferente. Ele estava mais leve, mais aberto, como se tivesse, de alguma forma, encontrado um novo sentido em sua rotina. Sofia, com sua mochila colorida nas costas e os olhos brilhando de ansiedade, estava animada, mas também um pouco nervosa. Ela ainda sentia falta da mãe, e isso, de vez em quando, lhe apertava o coração. Mas hoje, ela estava decidida a ser forte. Ela olhou para Mário e sorriu, aquele sorriso tímido, mas repleto de amor. Eu estou pronta, papai, ela disse, a voz doce, mas confiante. Mário sorriu de volta, passando a mão pelos cabelos dela, um gesto de carinho que ela tanto amava. Eu sei que você está, minha menina. Vai ser um ótimo dia. Lucas, com a energia característica de uma criança de 7 anos, já estava praticamente saltando de alegria. Eu vou ser o mais rápido da classe, papai, disse, animado, enquanto segurava sua mochila com força. Jaqueline observava aquela cena com carinho, sem ser notada, mas sentindo-se parte de tudo. Ela sabia que, de alguma maneira, fazia parte da reconstrução da felicidade de Mário e de suas crianças, e isso a fazia sorrir de satisfação. Ela não queria ser nada mais do que uma amiga e apoiadora, e sabia que, com o tempo, poderia ser mais. Mas não estava apressando nada. O que mais importava era o momento presente, e hoje, ela era parte de uma manhã comum que já estava se tornando especial. Eu pensei em vocês dois para me acompanharem até a escola, Mário disse a Jaqueline, interrompendo seus pensamentos. O que acha de irmos todos juntos? As crianças adorariam. Jaqueline, surpresa mas feliz com o convite, assentiu com um sorriso caloroso. Claro, Mário. Vai ser um prazer. Os 4 saíram para o carro, e, ao longo do caminho, a conversa fluiu naturalmente. As crianças falavam sobre a escola, sobre os amigos que estavam ansiosas para reencontrar, e até sobre um novo projeto que a professora estava propondo. Mário escutava tudo com um sorriso no rosto, sentindo que a vida, embora ainda carregasse suas perdas, estava lhe trazendo momentos de alegria que ele jamais imaginou poder experimentar novamente. Quando chegaram à escola, o estacionamento estava cheio de carros, e as crianças estavam empolgadas para se encontrar com seus colegas. Mário estacionou o carro e, antes de abrir a porta, olhou para Jaqueline. Obrigado por estar aqui, disse ele, com a voz mais suave, carregada de uma emoção silenciosa. Eu não sei como teria sido essa fase sem você ao nosso lado. Jaqueline sorriu e colocou a mão sobre a dele. Você não precisa agradecer, Mário. Estamos nessa jornada juntos, e isso é o mais importante. As crianças saíram do carro, e o momento se transformou em um abraço coletivo, onde as palavras não eram necessárias. Sofia e Lucas, embora ainda um pouco tímidos, estavam se sentindo cada vez mais acolhidos pela presença de Jaqueline, como se ela fosse uma figura familiar e de confiança. Mário observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo que, finalmente, ele tinha conseguido encontrar algo que sempre buscou,
Um equilíbrio entre o amor pela memória de Isadora e a possibilidade de viver algo novo. Ele sabia que a dor nunca desapareceria por completo, mas, agora, ele conseguia ver a luz ao final do túnel. Ao se afastarem da escola, com as crianças indo para suas respectivas salas, Mário e Jaqueline ficaram na entrada, observando os pequenos se misturando aos outros alunos. O clima era de renovação, de vida seguindo em frente. Está vendo? Jaqueline comentou com Mário, com um sorriso sereno no rosto. Eles estão bem. Estão crescendo e se tornando pessoas incríveis. Você fez um excelente trabalho com eles. Eu fiz, não foi? Mário respondeu, com um brilho nos olhos. É difícil admitir, mas às vezes, acho que Isadora teria ficado feliz em ver como eles estão fortes. E agora, com você ao nosso lado, é como se o caminho estivesse um pouco mais claro. Jaqueline sorriu com suavidade, olhando para Mário. É isso que a vida é, Mário. Uma sequência de momentos. Alguns difíceis, outros felizes. Mas, com o tempo, você aprende que as novas etapas não significam esquecer os antigos momentos. Elas apenas tornam a vida mais rica. Mário assentiu, sentindo que, com o tempo, ele começava a entender essa verdade. A perda de Isadora jamais seria algo que ele superaria por completo, mas a vida continuava, e ele tinha a oportunidade de criar novas memórias. Com a ajuda de Jaqueline, ele estava aprendendo a dar a si mesmo o presente da renovação. Eu acho que você tem razão, disse ele, com um sorriso tímido. Talvez, eu tenha medo de seguir em frente, mas a vida está me mostrando que não é sobre esquecer, mas sobre aprender a viver com as memórias e permitir que novas histórias sejam escritas. Jaqueline, olhando para as crianças que estavam agora longe, se virando para dar uma última olhada em direção a Mário, afirmou com firmeza, isso mesmo, Mário. E você está fazendo isso da maneira mais linda possível. Agora, é só continuar. Naquele momento, enquanto observavam as crianças se afastando para suas aulas, Mário e Jaqueline, de alguma forma, sentiram que aquele era um marco em suas vidas. O começo de um novo capítulo. Não como um substituto, mas como um aditivo, um lugar onde o amor poderia continuar a crescer, onde as memórias poderiam ser honradas e novas histórias podiam florescer. E, ao longe, o som das risadas das crianças, as vozes cheias de vida, se fundiam à tranquilidade daquele novo começo.